A auto-hipnose, ela é uma ferramenta aonde a gente descobre o nosso cantinho do bem-estar. Sim. Né? Porque, assim, tem pessoas que, quando escutam uma determinada música, elas entram em estado de êxtase, né? Sim. Então, ali é como se fosse realmente uma hipnose. Até, às vezes, acontece um adolescente, né, que está ali ouvindo uma música, que está tão em êxtase, que a mãe chama e ele não escuta, né? Sim. Então, assim, é encontrar aquele lugar aonde você se sente bem, seria isso, uma auto-hipnose? É isso, é estar no controle de algumas regulações importantes. Sim. Por exemplo, além disso que você muito bem pontuou, que é um exemplo muito bom de uma ajuda com a auto-hipnose, mas, por exemplo, dentro da nossa temática aqui, que é a ansiedade, Sim. a auto-hipnose vai poder ajudar no processo de regulação. Sim. Né? Eu notei que eu estou num processo de ansiedade. E eu estou sentindo através dos sintomas que já estão físicos, que a gente comentou aqui. Sim. Eu posso usar um processo de comunicação interna, uma comunicação comigo mesmo, um processo de auto-hipnose para regular esse meu sistema e reduzir esses efeitos, trazendo a ansiedade para um nível de normalidade. Bacana. Não é legal? E aí, dentro da sua história, você vai ver qual é a ferramenta que você utiliza, que você consegue fazer essa regulação, né? Exatamente. Tem pessoas que são muito religiosas, né? Vai rezar. Vai rezar. Né? Tem pessoas que já identificaram que quando escutam uma música, elas conseguem ter essa regulação. Tem pessoas que vão para a academia, né? Tem pessoas que comem, né? E as pessoas ali vão descobrindo o que é que faz com que a sua ansiedade seja regulada. Seja regulada, né? Bacana. Se conhecer para poder aplicar esse processo de hipnose de uma maneira... Se você notar, vamos aqui fazer um processo de descortinar a hipnose. Se você notar, por exemplo, os exercícios famosos de regulação de ansiedade, são exercícios de auto-hipnose. Por exemplo... exercício de respiração para regular a ansiedade. Coloque atenção na sua respiração. Respire tantos grupos assim, dê uma pausa, depois respire de novo. Está fazendo com que a atenção esteja no presente e não no excesso de futuro. Tem uma muito famosa que está correndo aí os stories, né, no meio da saúde mental, que é o 5, 4, 3, 2, 1, né? 5 coisas que você está vendo, 4 coisas que você pode pegar, 3 coisas que você pode sentir. Isso é um exercício de auto-hipnose. Porque tira o foco, né? Tira o foco da atenção. Ora, o que é hipnose? Não é um direcionamento da atenção? A atenção está aqui. Eu vou fazer uma hipnose para tirar a atenção daqui para cá. Esses exercícios, que são exercícios que a pessoa faz com ela mesma, são processos de auto-hipnose tão funcionais e bons para a regulação da ansiedade. E que é algo prático, né? Fácil de ser feito, né? Porque realmente quando você se depara com um paciente tendo uma crise de ansiedade, né? E que é difícil, que às vezes ali ele não está conseguindo te ouvir. E esse exercício é um exercício muito bacana, essa ferramenta. Né? Isabel, você traz mesmo ele para o presente. Eu que trabalho muitos anos com hipnose clínica, eu ainda me impressiono com a quantidade de misticismo que tem em cima do tema hipnose. É exatamente essa pergunta que eu vou te fazer agora. Sobre o ceticismo, né, e a aceitação. Nós estamos numa sintonia chamada rapport, né? Isso é uma coisa muito boa. Eu me impressiono ainda com esse ceticismo e esse misticismo em cima da palavra hipnose. Quando fala hipnose, as pessoas, umas têm medo, outras ficam assustadas, as outras já carregam na mente dezenas de perguntas sobre hipnose, quando na verdade a hipnose é uma coisa muito simples. A hipnose é uma comunicação, é um meio de conversar com o sistema da pessoa, né? Se for um operador de hipnose, né, um hipnólogo como eu, vai criar uma comunicação que vai comunicar com aquele outro sistema e fazer um direcionamento da atenção. Se for uma auto-hipnose, é a pessoa fazendo com ela mesma. E a hipnose é isso. É só isso? Não, é tudo isso. Porque se através de um exercício simples eu consigo regular uma
uma ansiedade, não é só isso. É tudo isso. E a auto-hipnose e a hipnose não precisa dessa mística, não precisa desse ceticismo, quando na verdade é uma coisa tão simples. A pessoa com que eu aprendi neurociência, uma formação muito, muito interessante que eu fiz, uma imersão que eu fiz numa cidadezinha chamada Monte Verde, sul de Minas, no alto de uma montanha. Foi uma imersão de 9 dias que a gente ficou lá, só aprendendo sobre mente humana. E ele começou, primeira vez que eu aprendi cientificamente sobre hipnose, dizendo que ele começou assim: nada é hipnose, tudo é hipnose. E depois ele desmistifica essas frases, essas perguntas, né, essas colocações icônicas, né? Dizendo assim, ó, tudo é hipnose porque a todo tempo você está com atenção em alguma coisa. E nada é hipnose porque muitas vezes tem uma série de coisas que você não está colocando atenção e esse nada também é um processo de hipnose. Tem quem diga, né, que a paixão é uma grande hipnose. Né? A paixão é um conjunto de informações que a pessoa carrega e agrega valor, né? É uma grande... Tanto que ela regula depois, né? Poderando evoluir para o amor ou não, né? Exatamente, né? E essa questão de que você falou aí, das pessoas terem toda essa questão, assim, de ter um místico ali, que é uma coisa, né? Que as pessoas pensam, não, isso é muito místico. Eu não vou querer mexer com isso, né? Isso é coisa de Deus, eu já ouvi falar isso também. Por quê? Porque, assim, infelizmente, né, Dênio, a gente tem que comentar aqui que existem bons profissionais, como existem profissionais que não são tão bons assim, né? E todas as ferramentas que existem, as pessoas usam de uma forma bacana e de outra forma que também não é, né? A gente que trabalha com a saúde mental, a gente sabe que tem muitos golpes aí no mercado que depois, quando a pessoa vem relatar, a pessoa diz assim, meu Deus, o que foi que aconteceu comigo? Como é que eu entreguei o meu cartão? Como é que eu fiz isso? Como é que eu disse aquilo? Como é que eu disse minha senha? Né? Eu acredito que naquele momento, né, a pessoa usou ali, é o dom, né? O dom ali da palavra, da posição. Você acredita que ali pode ter um pouco também, como você disse, a gente está sempre focado em alguma coisa, né? Olha, é da condição humana ter pessoas boas e pessoas que não são boas ainda. Sim. Para ser aqui bem poeta, né? Né? Então é da condição humana, existem pessoas boas e as pessoas que não são boas ainda. E em todo lugar, onde houver pessoas, é assim. Então, no campo da arquitetura, da medicina, da família, dos amores, das amizades, das instituições, das religiões, aonde houver pessoas, vão haver as pessoas que são boas e as que não são boas ainda. Não poderia ser diferente no universo da mente humana, no universo da psicologia, no universo das terapias, da psicanálise e principalmente no universo da hipnose. Sim. Então, também no universo da hipnose, tem as pessoas que são boas e as que não são boas ainda. E como muitas coisas em muitas áreas de vida, a hipnose é uma ferramenta. É uma metáfora muito antiga, né? Sobre a aplicação moral das coisas a respeito dessa ferramenta, né? Conta a história que um agricultor com uma enxada, ele poderá arar o chão, plantar e criar alimentos multiplicados aí em muitas vezes. Mas essa mesma ferramenta, retirada da mão de um agricultor e colocada na mão de um psicopata, poderá gerar uma lesão na cabeça de alguém e levar essa pessoa a óbito. Não seria diferente com a hipnose, que é uma ferramenta de comunicação poderosa, porque estuda os mecanismos de comunicações conscientes e inconscientes, né? E gera esse valor agregado no potencial de comunicação, que na mão de pessoas que não são boas ainda vão usar apenas a seu bel prazer. E aí onde vai encontrar o charlatanismo, nós vamos encontrar a exacerbação, né? Mística e amoral, vou dizer aqui de uma maneira geral, de todas as formas de hipnose que não são boas, né? Quando você faz um processo de hipnose para enganar alguém,
né, ou para levar alguém a um processo que não seja saudável, ali há um processo, sim, de charlatanismo e outros processos criminais, que eu não sou da área criminal, mas Sim. Se você vai levar alguém e vai fazer alguma coisa ruim com alguém, há de ter aí um caminho criminal que enquadre isso, né? Mas eu queria dizer para as pessoas, Isabel, uma coisa dentro dessa temática, que é muito legal sobre a hipnose, tá certo? A hipnose, ela tem o limite da crença da pessoa, tá certo? Então, assim, quanto menos poder pessoal você der a quem está te sugerindo coisas ruins, menos essa pessoa vai ter alcance. Porque é um processo de comunicação, não é um processo de forçação, não é um processo de obrigação. Então, se a pessoa, ao buscar um profissional de hipnose, ele determina alguns filtros, assim, do tipo assim, eu tenho os meus níveis aceitáveis, os meus níveis inaceitáveis, né? Eu já participei já encontrei pessoas dizendo que para fazer a hipnose precisava tirar as roupas para a pessoa ficar à vontade. É um absurdo isso. É um absurdo. Então, se a pessoa já tem esse filtro, não, isso aí já é inaceitável. Sim, né? Que é negociável e que não é. Isso, né? Ajuda muito, tá certo? Mas mais importante que isso, tem outra coisa que é muito legal, que é o sistema de autodefesa da pessoa. É muito provável que num processo de hipnose, né, a gente vai no processo de comunicação e a linguagem começar a pender para uma coisa que vá contra a um sistema moral da pessoa, a pessoa sai da hipnose automaticamente. Bacana, né? Porque a gente já tem... E aí, saiba você que está assistindo, né? Você que está assistindo, saiba que é desse jeito. Não existe esse poder da hipnose de domínio completo. Com muito respeito quem quer usar a hipnose aí com esse poder pessoal, que não existe, né? Na prática é assim, eu tô aqui fazendo hipnose com a pessoa. Eu vou fazer a pessoa desmaiar e quando ela desmaiar, eu vou fazer ela abrir a carteira dela e me dar o dinheiro. Né? A pessoa não vai desmaiar, ela vai entrar no estado alterado de consciência, não é um desmaio. Mas provavelmente, na hora que eu disser assim, abre a sua carteira e me dá o dinheiro, ela vai despertar. Porque aquilo é muito agressivo. Aquilo vai muito de encontro ao sistema moral da pessoa. Então tem esses dois mecanismos de segurança. Um que a pessoa mesmo regula, é um nível consciente. Sim. E a escala moral da pessoa, que é o nível inconsciente. Ou seja, está protegida nas duas esferas, né? Consciente e inconsciente. Aonde que o charlatão vai conseguir um espaço? E aí também é importante a gente falar na ingenuidade, né? Na falta de informação. Então, se você vai procurar um processo de hipnose, um profissional de hipnose, se informe, pergunte como é que funciona, né? Isso assim, e se acontecer isso, faça as perguntas, né? E aí, se você se sentir com segurança, aí você avança nesse processo. Né? Como tudo hoje em dia, né? A gente não pode ir no primeiro, a gente tem que ver se realmente é um profissional de confiança, né? Hoje a gente tem essa oportunidade de ver antes de ir, né? E assim, uma pessoa que é muito ansiosa, se ela for buscar a hipnose, tem isso, tipo, uma pessoa que é muito, muito ansiosa, ela vai ser mais difícil ela entrar nesse estado de expansão de consciência, sei lá, é mais fácil, é mais suscetível, ou sei lá, tem um tipo de pessoas, aquela pessoa que é mais zen, que é mais tranquila, né? Porque também isso é um mito, né? Eu já ouvi pessoas falando que eu sou muito ansiosa, muito agitada, não tá vendo que eu não vou ter paciência de ficar ali quietinha. Acontece isso? Eu já vi hipnólogos falando de maneiras diferentes sobre essa mesma pergunta, sobre essa mesma temática. Eu vou dizer qual é a minha experiência, a minha crença, que eu tenho observado como sendo uma coisa muito, muito comum e real, que é o seguinte: se a pessoa estiver muito ansiosa, à beira de uma crise ou em crise, eu penso, é o resultado que eu tenho obtido, que é até mais fácil o processo de hipnose, porque o sistema da pessoa já está num desespero por uma solução. Ele quer uma regulação. Você entra com uma linguagem de regulação, o sistema aceita na hora. Porque vai sair de uma zona de estresse para uma zona confortável. Sim. E aí eu noto uma adesão maior
das pessoas do sistema. Então, não é não limitante a pessoa ser muito ansiosa. Existe uma coisa que é suscetibilidade maior e menor. Isso existe. Mas eu queria também explicar que essa suscetibilidade é um controle que a própria pessoa faz. As pessoas que não são muito suscetíveis não é uma coisa da natureza, de nascença. Não, é porque é uma pessoa que tem mais atenção focada, ela é mais voltada para os seus objetivos, né? Ela tem um senso crítico maior. E isso torna essa pessoa menos suscetível. A pessoa que é assim, menos atenciosa, ela não está muito preocupada ali em saber o que é, o que não é, não está muito focada nos seus pensamentos, ela se torna uma pessoa mais suscetível. Né? E eu estou aqui de novo dizendo que o poder não é da hipnose nem do hipnólogo, é da própria pessoa. Da própria pessoa. O que é bom. Né? O que é muito bom. É uma grande entrega para esse nosso trabalho aqui, desse podcast, entregar essa informação para as pessoas se sentirem mais seguras, né? E até estarem mais abertas a essas vivências tão importantes, tão boas, que podem trazer bastante saúde mental. Outra vez nós estamos aqui bem sintonizados, porque eu vou te perguntar agora quais são as informações e desinformações, né? Porque às vezes as pessoas elas não trazem um serviço, né? Ela traz um desserviço para aquilo que seria tão bom e tão importante, né? Então, complementando o que você já falou agora, né? Quais são as informações, né, que as pessoas poderiam saber, né? E o que é desinformação dentro desse tema, né? Porque achei muito bacana agora essa pergunta que eu te fiz, porque eu já ouvi muito, né, repetindo aqui, que as pessoas dizem, não, eu sou muito ansiosa, inquieta, não vou conseguir obter resultado, né? E que bom saber que se você é muito ansioso, você procure esse tratamento, que esse tratamento serve para você. Exatamente. Né? Isabel, com o advento da tecnologia, né, dessa era da comunicação, facilita muito a vida dentro dessa dica que eu vou dar agora. Busque informações. Você está querendo fazer uma terapia com hipnose? Vai estudar um pouco que é hipnose. E estudar não é fazer um estudo. Não, é só se informar o que é. Né? E com relação aos profissionais, né, verificar se ele tem um tempo de mercado, né, procurar nas plataformas de reclamações, né, que existem, buscar informações por pessoas que já passaram por aquele profissional, né, porque às vezes do mercado do marketing digital a história da prova social, né, você vê ali às vezes nos materiais da pessoa aquelas provas sociais, mas eu achava importante era você conversar. A pessoa está dando a prova social, então ela pode dar pessoalmente também. E é muito fácil você entrar lá, eu vi que essa pessoa acompanha, que segue, que falou bem, que elogiou, para não falar aqui, como é que foi a tua experiência com um profissional tal? Te ajudou mesmo? E assim, tu não teve medo? São perguntas simples, mas que vai ajudar a pessoa a buscar essa informação. Quanto mais informação você tiver, você vai diminuir com essa informação o espaço do charlatão, né, do aproveitador, daquele que vem fazer um desserviço nesta ou em qualquer outra área. Sim. E é uma forma também de você chegar mais seguro, né, nesse lugar. Porque isso também nos ajuda, né, quando as pessoas chegam de uma forma mais segura. Porque às vezes chega a ser meio arredia, meio curiosa, pelo trabalho que a gente vai desenvolver ali. E às vezes há uma perda realmente, né, no foco principal do que a gente quer trabalhar, né? Porque na realidade a pessoa quer curiar, quer perguntar aquilo ali. Então se ela já faz essa prévia antes, ela já vai chegar, então ela já vai ter o contato direto com o que de fato ela foi buscar, né? Já não precisa mais de tanta pergunta. É muito importante, realmente, que hoje, mais do que nunca, como você está falando, é muito profissional, é muita oferta, é muita coisa. Muito aventureiro, Isabel. Muita coisa. Sabe? Eu notei aí com o advento da pandemia, muita gente, sabe, colocando assim
serviços à disposição de forma irresponsável mesmo, sabe? Sim. É como se estivesse na moda. Como aumentou a necessidade, a busca pela saúde mental, meio que gerou esse efeito colateral, né? As pessoas se colocando à disposição para ajudar, às vezes sem preparo, sem uma ética ali, né? Com muito respeito aos que são éticos, mas eu não estou falando de vocês. Eu estou falando dos que não são, né? E que tem, num grande quantitativo.